Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 33º episódio do AceleraCast. Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like no canal, ativem o sininho e compartilhem em todas as redes sociais, sem não esquecer também de nos seguir nas redes sociais. O marketing agradece. Hoje nós estamos aqui com a Fernanda, do nosso time de marketing, com o Emerson, do nosso time de Inside Sales Outbound, e o Vini, também do time de Inside Sales Outbound, que vamos falar com vocês aqui sobre todas as nossas práticas, né? Para dizer aqui que na casa de ferreiro o nosso espeto aqui é de ferro, é isso, né? É de ferro. Com certeza. Legal, muito bom. Então, excepcionalmente, hoje o Felipe Chá está num outro compromisso e eu vou fazer o host aqui com esse nosso time, que a gente tem bastante orgulho de tê-los aqui, falando um pouquinho sobre o que a gente faz e etc e tal. Então, fica aqui as nossas boas-vindas e vamos começar já fazendo aqui uma boa pergunta, principalmente começando aqui pelo Vini, né, Vini? Como é que você se tornou um vendedor? Como é que você chegou nessa cadeira? Cara, eu acho que foi depois de muito achismo. Eu passei por diversas áreas já, e dentro delas, todas estavam, de certa forma, ligadas a vendas. Que é até interessante, né? Porque tudo é vendas. Hoje o mundo gira em torno de vendas. A gente vive num sistema onde vendas é necessário. E eu sou estudante de publicidade e eu gostei muito da área de marketing, foi onde eu me encontrei bastante e foi onde que eu vi que vendas gira muito em torno disso e foi onde eu quis me aperfeiçoar e conhecer mais. Inicialmente comecei com a área de pré-vendas, onde até é engraçado, né, falar, a Elid, uma das convidadas que participou aqui do podcast, falou, se torne um vendedor, queira se tornar um vendedor. Eu acho que isso é importante, porque quando você traz essa relevância e você vê a importância que tem o papel de vendedor no mundo, no sistema corporativo, a gente dá o valor que realmente significa. Então foi a partir disso, de identificar e ver o grande potencial e o que eu poderia me tornar a partir disso, e o profissional que eu estou me tornando e todas as habilidades que eu estou criando e as skills que eu identifiquei em mim que seriam parceiras nesse processo de desenvolvimento para me tornar um vendedor. Acho que foi isso que me fez me identificar com essa área e os resultados também, ver quanto eu estou me aperfeiçoando e o quanto eu estou trazendo de benefícios para mim e para o time e para onde eu sempre estou. Legal, Vini chegou aqui, tá com a gente chegou esse ano com a gente aqui, né? Em março desse ano, então tá com a gente aí já desde março. É muito legal poder ver a habilidade que ele tem na parte de prospecção, tanto no preenchimento do CRM, no entendimento do funil, e o quanto a gente ganha quando a gente entende, né, isso que o Vini colocou, que é um processo, que é uma profissão, e você se identifica com isso e a partir daí se propõe a ir se desenvolvendo e melhorando, né? Eu acho que o mais interessante é você observar quantos cada vendedor tem uma skill diferente, mas que elas se complementam. Então, eu com o Emerson, por exemplo, somos pessoas diferentes, mas a gente possui habilidades que se complementam, a gente tem aquela troca diária. Eu acho que isso é interessante porque a gente vai aprendendo com o outro, a gente vai criando essas habilidades e aperfeiçoando ainda mais técnicas de vendas e alinhando, né, o processo todo. Legal, muito bom. Vou fazer um ping-pong aqui, então eu vou para Fernanda, né? A Fernanda é publicitária, né, Fê? Isso. Formada na Casper Libero. Exatamente. E a gente sempre pensa muito a questão da publicidade, assim, do marketing, às vezes muito distante da venda, né? Aquela questão do brand, etc e tal. E a gente sabe que já foi o tempo em que isso era dessa forma, né? Quer dizer, um departamento fazia ali as ações de marketing e outros de vendas. Como é que é o seu olhar, assim? Como é que você veio parar aqui, né, na área de marketing? Como é que é o seu olhar de trabalhar com marketing numa empresa de vendas? Bom, eu comecei desde pequena, eu sempre pensei para a área da comunicação, acho que é uma das minhas skills mais fortes, é a comunicação. E olhando assim agora dentro da empresa, eu vejo que anda muito lado a lado. Até porque, como o Vini mesmo disse, tudo é vendas. Toda hora a gente está se vendendo, seja para alguma amiga, seja para algum relacionamento, a gente sempre está se vendendo. E no marketing não é diferente, a gente vê aqui mesmo que qualquer ação que a gente faz, seja no Instagram, seja qualquer rede social, a gente sempre tem que pensar o que a gente quer ali de retorno. Então, o que a gente vai gerar ali para o pessoal do comercial entrar em contato ou para o pessoal para possíveis clientes, né, entrarem em contato. Então, a gente sempre tem que pensar ali estrategicamente o que a outra pessoa ali do outro lado está querendo que a gente comunique para gerar um gatilho para ela entrar em contato com a gente. Então, eu vejo muito que marketing é muito se vender, mas também pensar em como se vender para as pessoas para que isso gere um resultado aqui dentro da empresa. Legal, o Fê tem nos ajudado bastante aí na área de marketing, né? A gente chama de is-marketing, né? Sales and Marketing. Então é o departamento que junta vendas com marketing, ou seja, uma venda mais, um marketing mais propositivo para que haja conversão, né? Legal.
Vou migrar ali pro Emerson, né, Emerson? Aí passando um pouco a bola para você, contar um pouquinho aí como é que você chegou nessa cadeira de vendas aí, como é que tem sido atuar nesse processo de vendas que nós entendemos que é muito mais do que a pessoa que sabe falar bem, etc e tal, né? O Emerson está com a gente também, chegou aí com a gente esse ano e já trouxe aí bons expertises aí, não só práticos, mas também teóricos, consome bastante conteúdo aí para se tornar um vendedor melhor, né? Conta um pouquinho da sua história aí. Sim, os conteúdos são necessários, né? Primeira vez que eu vi a palavra vendedor, eu brinco com você, Marcelo, dizendo que foi com os meus 12 anos, quando meu pai profetizou que ia ser um vendedor, praticamente, né? Eu lembro que meu pai, no caso, ele sempre foi um comerciante, né? E ele mesmo produzia os seus produtos e vendia, né? E quando eu tinha ido com um cliente dele, né? Um amigo nosso de longa data, ele estava com o filho dele, um amigo meu, também chamado Vinícius, que ele tinha falado para ele, né? Olha, meu filho, ele vai ser um grande administrador, ele tem o dom para administração e tudo mais. E era uma época que eu era bem novo, né? Mas era uma época que o pessoal estudava banco, estudava administração, vendo, de fato, o vendedor como algo pejorativo, né? Não tinha isso. Mas na época eu não entendia a respeito disso, né? Mas meu pai falou, olha, o Emerson, ele não tem capacidade para isso aí, não. Eu lembro que eu fiquei chateado, o Vinícius começou a dar risada de mim, falando, como assim, Emerson? Tipo, você não quer ser administrador? E aí meu pai falou, olha, mas o Emerson, ele se comunica bem, ele tem uma forma de chamar a atenção das pessoas, eu acho que ele vai ser um bom vendedor. Aí eu lembro que o Vinícius olhou assim pra mim, né, com o olho arregalado, como se o título vendedor fosse até mais bonito e mais interessante do que o administrador, né? Desde então, eu nunca mais larguei de vendas, né? Eu tenho atuado desde os meus 14 anos com vendas, já em ótica, já trabalhei em venda de caminhão-pipa de água, também já trabalhei já trabalhei em balcão, em venda de tinta automotiva ou residencial. Então, a gente teve essa frequência aí com vendas, por inspiração do meu pai, propriamente dito, e desde então eu sigo dessa forma. Aprender essa nova... A gente sabe, né, que é um mundo totalmente diferente, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre vendedor interno, esse processo da máquina de vendas, né? A gente sabe que é uma maneira diferente de vender, na qual realmente o colaborador, vendedor, né, ele precisa se reinventar e mais do que nunca a gente está abraçando essa inovação. Então, desde este período que eu estou aprendendo a vender com vocês. Legal, muito bom. Revelando aqui os nossos talentos, os nossos segredos, né? O pessoal pergunta como contratar um bom vendedor, né? E a gente está diante aqui de dois grandes profissionais e a gente tem orgulho de falar isso, né? Alguns poderiam dizer assim, mas vai expor as pessoas do seu time e tal, e a gente entende aqui que todo mundo tem que ter autonomia e ser um protagonista do progresso, inclusive do próprio progresso. Né? Mas trazendo um pouco desse segredo, eu acho que são pessoas como o Emerson, como o Vini, que têm histórias e que estão seguros de que a profissão de vendedor é uma profissão tão importante quanto as outras, ou diria que até mais. A gente vem vendo a questão da mudança dos modelos de negócio, né? Então tem várias formas de você vender essa caneca hoje, né? Você pode vender a caneca, por exemplo, como um produto único numa prateleira, e aí você tem uma indústria que fornece para um distribuidor ou para um varejista. Você pode vender ela como por assinatura, uma assinatura de brindes, por exemplo, e chega isso na mão de alguém, ou como um presente de aniversário. E isso tudo está na ponta e na responsabilidade do vendedor conseguir fazer com que o mesmo produto ou serviço seja ofertado de várias formas. Então, pessoas que têm essa capacidade aí e compromisso com o autodesenvolvimento é super relevante para você ter no seu time de vendas. Sorte a nossa que nós temos aqui, o Vini e o Emerson, e a Micaele, que não está aqui com a gente, mas na próxima chegará junto. Muito bom. E falando um pouco disso, Fê, assim, pegando um pouco o discurso dos meninos aí, né? Como é que você vê assim, essa questão da gente conseguir ter uma boa embalagem do produto que a gente vende? A gente vende serviço, né? E tem uma dificuldade um pouco de vender serviço. Porque quando você fala, vou vender uma caneca, vou vender um carro, é um produto. Né? Qual a dificuldade que você entende que a gente tem e quais são os possíveis caminhos para que a gente possa ter uma boa embalagem de produto quando a gente está falando de serviço? Como é que você vê isso? Sim, eu acho que, eu acredito que para vender um serviço, a gente tem que muito mostrar ali o resultado. Então, mostrar ali o que as pessoas acharam de bom. E a gente vê que, ultimamente, as empresas que vendem serviços, elas sempre buscam ali algo mais, assim, que não é de pegar, né? Então, assim, é algo que traz uma transformação para a pessoa que passou ali por aquele processo. Então, a gente também vê clientes que hoje buscam cada vez mais empresas que estão engajadas em algum bem comum, em algum bem que entregue valor para a sociedade. Então, hoje, na hora de a gente
trazer algum serviço, a gente tem que sempre pensar na intenção que a gente está colocando aquele serviço ali no mercado. Então, não adianta a gente falar, eu vou vender, não sei, um curso aqui, mas não tem uma intenção ali de falar para a pessoa o que aquele curso ali vai te trazer de bom. E também não pode ser coisas também tão genéricas, porque acaba que isso fica maçante no mercado também. Hoje em dia, vender qualquer coisa por vender é muito fácil. Então, tem que pensar sempre em diferenciais que a gente vai gerar uma transformação ali para a pessoa. Então, eu acredito que sempre no brainstorm que a gente vai fazer ali, a gente sempre tem que pensar ali na intenção do produto que seja o serviço, né? Para a pessoa. Legal, é isso aí. E nós aqui, enquanto serviço, né, como a própria Fê colocou, quando a pessoa contrata um serviço, ela está contratando, na verdade, uma expectativa. Você prometeu que vai fazer algo e a pessoa comprou essa promessa, né? Por isso que a nossa promessa aqui é bem forte de fazer vendedores, né? De fazer pessoas e empresas venderem mais e melhor comprovadamente. Essa é a nossa proposta de valor e por isso que a gente está aqui hoje. Ô Vini, e aí passando um pouco para o seu dia a dia aí, né? Quer dizer, você faz um trabalho de prospecção ali já há bastante tempo. O Vini é um dos caras que tem um domínio sobre a ferramenta de pipeline. No nosso caso aqui, a gente utiliza Pipedrive, né? Alô, Pipedrive, se quiser depois aí dar um... Né? Patrocina nós. Sim. Patrocina nós. Mas me conta aí, Vini, o que você tem ouvido, né? Você fala com tanta gente todo dia, o que você tem ouvido que são as principais dores aí dos nossos clientes, né? Ou potenciais clientes, quando você fala assim, sou da aceleração de vendas. Logo o cara já fala, putz, vendas, vendedor e tal. O que você ouve que os clientes mais perguntam? Falam, qual é a sua dor? Qual que é a dor dos nossos clientes aí? Acho que pensando no contexto geral, inclusive isso vai complementar tanto a sua fala quanto a da Fê, e é um dos potenciais da aceleração de vendas e é um dos nossos diferenciais, é justamente trazer aquilo genérico para todos os casos. Então, acho que o diferencial da aceleração é justamente o que eu sempre proponho para o cliente é entender o atual cenário da empresa e a partir disso identificar qual o melhor método, a melhor estratégia, justamente porque você observa muito essa dor hoje em dia. Atualmente as pessoas estão trazendo soluções, mas soluções genéricas e querem aplicar isso em qualquer área comercial, sem estudar o lead, sem estudar o card, sem estudar o cenário da empresa. Eu acho que o interessante é você analisar o momento da empresa e não querer jogar todas as soluções de uma vez, mas identificar por onde começar, como planejar e como implementar isso dentro do time de vendas. E é justamente por isso que eu falei que ia complementar a resposta de vocês, porque esse é um diferencial nosso. É identificar em que momento a empresa está, de que forma podemos ajudá-los a vender mais e melhor, e a partir disso estudar o card. E a gente vê muito essa recorrência, né? De, fulano veio aqui, fez uma consultoria, mas a solução não deu muito certo. Ou tentei também, outras vezes, não deu certo. É justamente a habilidade da gente poder falar para aquele lead. Confia em mim, acredita no meu trabalho, que eu tô aqui justamente para entender o que você precisa. E a partir do seu briefing, a partir das nossas reuniões, das 3, 4, 5 reuniões que a gente tiver, a gente vai alinhar suas expectativas, a gente vai trazer resultados para você, a gente vai trazer algo que realmente seja essencial e que tenha sinergia com o atual momento da sua empresa. Legal. E aí, já vou fazer uma pergunta pro Emerson aqui, mas antes, Vini, a gente em janeiro completaremos 13 anos, né? E aí eu vou fazer uma colocação assim, no começo, quando a gente falava com os nossos clientes, o cara perguntava, você tem um case? A gente só tinha uma empresa, né? Que a gente era grande. Você tem o case? Tem, lógico. Essa empresa aqui. E de tal segmento? Não, tem essa empresa aqui. A gente fazia de tudo para aquela empresa ser do segmento que era do cliente, né? Porque só tinha ele, né? Mas agora, vê se você lembra algum segmento que você falou, nossa, atendi uma empresa muito diferente e você nem sabia que a gente tinha um case, e aí depois que você desligou, Marcelão, fiz um call assim, assado, eu falei, Vini, a gente atende essa empresa aqui, é a maior do mercado, etc e tal. Não precisa falar o nome da empresa, mas tem algum segmento que você falou, cara, esse aqui, certeza que a gente não tem case. Hoje mesmo, na realidade, né, eu trocando papo com você, eu descobri que a gente tem um dos maiores clientes que é do segmento de energia e que eu não sabia que eu estava atendendo e justamente por isso, né, é um segmento diferenciado. Novamente, né, a gente entende que a pré-vendas precisa necessariamente conhecer todas as questões técnicas, mas não. Você precisa entender o cenário daquele lead e entender de que forma você pode ajudá-lo. E durante a demo, ele pediu, inclusive, um case de sucesso dessa área. Eu fiquei, não sei qual que eu poderia te apresentar, mas eu tenho certeza que coletando essas informações eu vou estudar, eu vou trazer alguma solução para você. Finalizei a reunião, fui conversar com o Marcelo e descobri que um dos maiores cases de energia, um dos maiores clientes de energia daqui da aceleração faz parte do segmento. E foi bem interessante. Inclusive, tá um card para estudar. Eu acabei de lembrar de mais um. Não, foi esse caso é legal, porque estava falando com uma empresa do segmento de comercialização
de energia. E aí, assim, isso acaba mostrando o que poderia ser uma eventual deficiência, na verdade, é um grande portfólio de soluções de vários segmentos. Então, quando o cliente chega aqui, a primeira coisa, para quem que a gente já trabalhou nesse segmento? E a gente vai conseguir certamente compreender, né? E aí veio uma empresa do mercado de comercialização de energia, e aí eu citei para o Vini, a gente já trabalhou com tal empresa, etc e tal, e agora eu tô falando com você aqui, tô lembrando de outra empresa, que essa é geradora e distribuidora, não é só comercialização de energia, né? Mas legal, isso aí, isso é bom, um portfólio grande tem essa vantagem, né? Lá atrás tudo era mato. Muito bom, Emerson. E me diz uma coisa, né? As pessoas falam assim, a máquina de vendas, né? E aí quando você vai comprar uma máquina da Nespresso, né? Você não quer saber quanto tem na cápsula, qual o tamanho, quantos watts são, quantos volts. Você quer saber, cara, eu comprei um negócio que eu coloco ali em cima da minha mesa, coloco uma cápsula que vende no mesmo lugar que vende a máquina, eu fecho a máquina, aperto o botão e sai um expresso. Ele não sabe quantos bits e bytes tem a máquina, se tem placa de vídeo, placa de som, placa de qualquer coisa, né? Mas o fato é que a máquina funciona. E eu estou trazendo isso porque nós temos um serviço que a gente presta que chama máquina de vendas. E é comum a gente tentar entrar com alguns clientes, o cara saber, mas como é que a máquina funciona, etc e tal. E a gente, claro, explica no maior número de detalhes possíveis. Eu ia pedir para que você explicasse um pouco o que é esse nosso serviço e quanto tempo dura, né? Mas dizendo assim, cara, é uma coisa que funciona, comprovadamente funciona, né? E a gente tem várias formas de mostrar essa comprovação, mas muitas vezes a gente vê que os clientes acabam pecando porque ele quer entender tanto da máquina que ele esquece de tomar o café. Então ele fica estudando o tipo de café, fica estudando o tipo de máquina de café, o tipo de formas de coar o café e deixa de tomar o café. Então explica um pouco o que é máquina de vendas, como é que funciona, mais ou menos como é que a gente implanta nos clientes, como é que você poderia ajudar nossos telespectadores a entender a máquina de vendas. Esse mundo da máquina de vendas, né? Por mais que a gente chame de máquina, a gente sabe que não é literalmente uma máquina, né? Na verdade, são processos que nós colocamos dentro do processo de venda para poder coar esse café, né? Esse café que nós estamos falando aqui são os clientes que nós queremos, os contratos, as vendas que nós precisamos, né? E a máquina, ela serve justamente para que nós possamos encontrar tudo isso que nós dizemos aqui no começo. O melhor momento de compra, se o cliente ele tem o budget disponível para poder fechar negócio conosco, se estamos falando com a autoridade dentro do setor, do mercado que nós estamos atuando, como de energia, por exemplo, se nós estamos levantando a situação e o problema necessário para conseguir fazer assim um levantamento de necessidade, e a partir de toda essa qualificação que faz parte do funil de vendas, né, o famoso funil de vendas, que também faz parte dessa máquina, vamos usar ele aqui como coador, né, já que a gente está falando desse café, e esse coador, ele no caso, ele vai servir justamente para entregar aquilo que há de bom e de melhor. A máquina, ela serve justamente para isso. Então, desde o momento que nós temos na integração do marketing, das vendas que nós estávamos falando aqui no começo, né? Para encher o funil, a boca desse funil, com todos os leads necessários. A partir do momento que nós temos essa máquina rodando, a gente consegue, então, qualificar esses leads. É interessante que, por exemplo, eu e o Vinícius, nós fazemos parte dessa máquina. Eu e o Vinícius, nós fazemos parte desse início dessa máquina, e muitas vezes parece que a máquina ela é pequena, parece que ela não dá muita coisa, a gente vai ligando, vai prospectando, vai mandando WhatsApp, LinkedIn, cold e-mail, e fica pensando que não vai dar em muita coisa. Mas quanto mais a gente vai pingando, que de repente desce uma boa venda, desce um bom negócio, né? Então a máquina ela serve justamente para isso, para poder fazer o nosso Nespresso. Legal, muito bom. E aí, se você pudesse colocar pra gente, Vini, um pouquinho assim, a importância da gente ter a consistência, né? A gente já teve casos aqui no passado, e a gente vê isso nos nossos clientes, de às vezes o vendedor ele não tem paciência para entender que o produto tem um ciclo de venda. Então, por melhor que eu seja como vendedor, não adianta eu entrar aqui, né? Nós temos um prazo de vendas aí, em geral, de 3 a 6 meses, não adianta eu entrar aqui e querer fazer uma venda para amanhã. Né? Só se eu peguei um card que já estava fechando, né? O card a gente chama aqui que é cada cliente, né? Cada oportunidade dentro do cliente. Então, tem vendedor que às vezes chega na empresa e o cara, quer vender, etc e tal, e ele esquece de fazer o que tem que ser feito todo dia. Eu estava vendo um vídeo agora do Simon Sinek, que até repostei lá agora, que ele fala assim, você vai para academia, é bom falar isso perto do Emerson, né? Porque ele é o nosso... Frequenta um pouquinho. Bodybuilder. Nosso bodybuilder aqui, E aí, a questão assim, você vai para academia um dia, se você voltar e olhar no espelho, você não vai estar forte. Você vai no segundo dia, você não vai estar forte, você vai no terceiro dia, em algum momento você vai começar a ver os resultados, né? Até o Simon Sinek, que eu recomendo que todos vocês sigam aí, ele fala uma coisa assim, qual foi o momento em que você, para aqueles que são casados, você se apaixonou pela sua esposa? Você não consegue determinar um dia e horário.
foram várias situações que foram acontecendo e aí um dia você se apaixonou e pediu ela em casamento e assim por diante. Então, queria perguntar para você aqui, Vini, essa importância da consistência, né? Tem dia ruim, tem dia bom, tem dia que você vai na pescaria, né? A gente brinca aqui de pescaria, mas que você faz 70 ligações, não fala com ninguém, tem dia que você faz 2 e acaba vindo ligação. Então, conta um pouquinho a importância assim, de não se rebelar contra o processo e ter uma constância de atuação para gerar resultado. Eu acho que é importante lembrar que a constância vem com a eficácia, desde que você esteja aberto a isso também. Se, por exemplo, você está num processo de pré-vendas, você está tentando entrar em contato, você está tentando falar com uma empresa e tem todo aquele processo de você mapear, qualificar o lead, e muitas vezes já entrou em casos de pessoas falarem, o meu lead não me atende, ou eu estou gastando minha energia toda nele. Então, você entender que essa energia que você está gastando nesse lead em específico, ou nesse processo que está demorando para você conseguir fazer uma reunião ou uma venda, você pode direcionar para outro lugar. E como você pode fazer isso? Através de outras formas de contato, ou até mesmo outras empresas. Então, é justamente aquilo de não romantizar o seu lead, não ficar 100% preso nele, e utilizar daquilo como uma eficiência própria para você. Então, por exemplo, não tô conseguindo falar com esse lead, cara, eu vou tentar com outro, eu vou tentar em outro, minhas 70 ligações não aconteceram, não consegui agendar com ninguém. E tentar entender o porquê que você não conseguiu agendar, ou tentar identificar o que tá acontecendo que você não tá conseguindo fazer essa venda, ou fazer essa reunião, ou fazer esse agendamento. E você identificar e a partir disso você ir se aperfeiçoando e mudando. Justamente porque esse processo de vendas, ele é muito mutável. Então, hoje você tá conversando com o lead dessa forma, amanhã você tá falando de outra forma, até mesmo de acordo com o segmento. Então, você tá se aperfeiçoando, você tá entendendo quais são os seus limites, entender onde você pode melhorar, quais são os gaps que você precisa dar uma atenção e também acrescentar as skills que você possui, né? E a partir disso falar, cara, eu sou bom nisso, eu vou usar dessa forma. Eu sou uma pessoa mais relacional, então, eu vou aproveitar disso, até mesmo brincam, né, que eu falo cantando, então eu vou aproveitar essa minha entonação e falar com a pessoa de uma forma mais agradável, porque são skills que eu consigo e a partir disso eu vou me desenvolver. Eu acho que é justamente isso, o processo de vendas, ele é importante justamente para que a gente traga algo que seja 100% de acordo com aquilo e não querer jogar aquela primeira opção. Você identificar, você realmente trazer algo que faça sentido, justamente porque a partir disso, o cara vai ver em você o detalhismo, ele vai ver em você a relevância que você está levando para o caso dele, ele tá vendo que você está se esforçando para trazer algo 100% assertivo para ele. E, consequentemente, ele vai ver que vai trazer bons resultados e ele vai voltar, ele vai te procurar numa segunda rodada. Legal. Você quer falar, Fê? Eu ia falar uma coisa aqui, que aqui a gente fica juntos, né? Ali na área de marketing e venda, a gente sempre tá juntos ali. Não por acaso. E acaba que às vezes eu vejo, né, o pessoal ligando e às vezes não consegue atender e tudo, né? Ou então a pessoa às vezes atende mal-humorada. E assim, o que eu acho muito bacana do pessoal do comercial é que eles têm um poder de resiliência muito grande. Então, não é no primeiro não que eles desistem e falam, eu não vou fazer mais nenhuma ligação. Claro, às vezes eles ficam chateados ali, mas logo depois eles já colocam um sorriso na voz, né, e já vão ligar de novo. Então, eu acho muito, muito legal isso, essa resiliência que vocês têm na hora de ligar, porque todo mundo acha que, ligar, é só ligar, é só fazer isso, só fazer aquilo. E não é, porque vocês levam muito não. Às vezes a pessoa é grossa com você, não quer atender o telefone e tudo. Um dia mesmo eu fui fazer as ligações para um projeto que a gente tava e eu falei, Vini, não tô conseguindo, né? E ele, não, Fê, vai dar conta, você tem que fazer esse e isso. E então, assim, a gente vai aprendendo o tanto que eles são resilientes, né? Então, não é uma tarefa fácil ali para eles. Então, vocês estão de parabéns mesmo. Um recado para os SDRs é entender que objeções sempre vão existir. Em qualquer momento da sua vida. E a partir do momento que você cria essa habilidade de contornar a objeção, você vai ser 100% feliz com você mesmo. E na vida pessoal mesmo. Quando você conseguir contornar todas as objeções, seja no relacionamento, você vai ver o quanto isso é importante. É verdade. E não deixar se abalar também, né? Não é porque você tomou o seu primeiro não, que você vai tomar os outros não durante o dia. E caso você ganhe esse não, identificar também se foi aquele momento da empresa. Às vezes não fazia sentido para a empresa mesmo contratar esse serviço agora. E tem outras 10 mil, milhões de empresas por aí que você pode entrar em contato e você vai conseguir agendar. É só... a gente costuma dizer, né, que o não é a segunda melhor resposta que sai do cliente, né? Primeiro é sim, a segunda é não, porque ele sai da frente e você já segue o jogo. Né? É verdade. Exato. E não adianta fugir desse não, né, Marcelo? Não adianta. Tem gente que tenta, a gente fala bastante, né, na máquina de vendas, as pessoas, elas tentam rodar a baiana para tentar fugir do não. Pensando, eu vou conseguir o sim, eu quero conseguir o sim.
Mas se você conseguir 100 não, o sim tá cada vez mais próximo. E às vezes o sim também nem é tão positivo. Claro, todo mundo quer o sim, mas às vezes o sim por insistência não é bom. Porque você não fez um bom papel no processo de pré-vendas, porque você insistiu tanto para ele agendar com você e você não teve a habilidade de identificar se aquele era um não cenário da empresa. Então, às vezes, um não neste momento pode se tornar um sim mais para frente e um sim no momento que a empresa realmente está precisando do seu serviço. E quando você cria isso, de você identificar o cenário da empresa e você realmente criar essa relação, ele vai entender que você está realmente preocupado em trazer aquela solução, está realmente preocupado em desenvolver as vendas dele. Sim. Não é só mais um card que você está querendo jogar um serviço. Você realmente está se importando no momento que a empresa está. É muito legal, tanto que o Emerson trouxe, o Vini, enfim, essa questão de você insistir, né? Às vezes você consegue um sim, mas o cara fala, vou atender esse cara. Aí você perde seu tempo, o cara perde o dele, né? Eu costumo dizer sempre assim, quando a gente fala, para você não se apaixonar por um lead, né? Por um potencial cliente. Se apaixone pelo seu cliente porque ele já decidiu se relacionar com você, né? Então, assim, quando a gente fala, às vezes... fica ali namorando um card demais, né? Pô, tem um cliente, o cara liga, aí levanta, volta, liga. É um pouco do que o Emerson colocou. Essa questão, assim, você tá tão na expectativa de receber um sim, que você faz de tudo para não receber um não, né? Ao invés de ligar para outros cards que você tem e assim por diante. Então, quanto mais a gente se apaixona por um potencial cliente, e aí eu vou dizer novamente, né? Apaixone-se pelo seu cliente e não pelo potencial cliente. Seu cliente já decidiu se relacionar com você. E aquele potencial cliente você vai empilhando e em algum momento vai ser o momento dele converter, né? Não deixe de cuidar, mas não se apaixone, não fique 100% focado nele. É um relacionamento não monogâmico, né? É um monogâmico, não pode. Isso aí. E aí uma coisa super legal, né? A gente, nessa história de fato, como a Fê trouxe, a questão da resiliência, né? A gente faz de tudo para não tomar não. É natural, é uma coisa que não é legal. Você fala, é legal acordar e ouvir 50 nãos, né? Não é. Mas a gente tem que tentar entender, principalmente se a gente está na posição de SDR, de que é uma coisa que vai acontecer. Né? Outro dia eu vi um triatleta contando uma história, ele falou assim, né, ele saiu para treinar e ele estava do lado do coach dele, ele falou, cara, putz, mas tô cansado, tá doendo. Tá? Ele falou, cara, mas quando você acordou você já sabia. Você veio treinar e a única certeza que você tinha é que você ia ficar cansado. Né? Então, assim, não se surpreenda com algo que é óbvio. Sim. Né? E, Fê, a gente falou aqui da questão da constância, né? Na questão da máquina de vendas, é um processo e tal, da questão da constância. Conta pra gente um pouquinho, assim, como é que fez diferença a gente passar a ter nas redes sociais, essa constância é muito importante, você tá presente, né? A gente fez um trabalho, a gente tinha uma inconstância nas redes sociais, a gente passou a ter uma constância. Conta um pouquinho os benefícios e como é que se deu isso aí, as dores também de manter essa constância, né? Sim, é aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente começou a postar bastante nas redes sociais, porque acaba que a gente tem que se mostrar ali presente, né? O que a gente está fazendo, nossos produtos, nossos serviços, todos os benefícios que a gente traz. Então, a gente viu que postando diariamente, a gente consegue alcançar várias pessoas, seja ela vendedores, pessoal do RH também. A gente viu que a gente consegue alcançar essas pessoas e também potenciais pessoas que podem indicar para outras pessoas, porque para mim, e eu acredito que para muitas pessoas, o melhor marketing é aquele boca a boca, né? Então, assim, pode ter vários influenciadores falando de alguma marca, de algum curso, alguma coisa assim, mas se algum conhecido meu comprou ou visitou algum lugar, você vai falar, nossa, eu também quero. Então, assim, é importante a gente ter essa constância nas redes sociais, até por causa do inbound marketing, né, o outbound, mas também além das redes sociais. Então, a gente sempre procura estar em eventos, porque acredito que ali também é uma hora que a gente pode fazer um relacionamento ali, de capturar leads para trazer para o pessoal, né, comercial, que eles gostam muito. Então, assim, é importante a gente sempre estar ali mostrando o nosso valor para as pessoas, né, e, claro, também ficar todos os dias e de uma forma que não agregue as pessoas também não é benéfico. A gente tem que pensar sempre no que pode agregar a pessoa, no que pode fazer diferença ali na pessoa, para não ficar também uma coisa chata e a gente não ser rotulado como uma marca que fica ali postando coisas nada a ver, ou que, olha ali, mais um post que não tem alguma intenção, algum objetivo. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com essas coisas. É cansativo, dá um pouco de trabalho, mas acredito que todos os dias a gente está construindo uma melhor gestão das redes sociais, uma melhor gestão do marketing, do branding em si.
E você cria sua marca também, né? Você deixa registrado quem você é. Foi legal você ter falado isso, de marcas que postam coisas nada a ver. E a gente tem uma identificação, a gente tem uma identidade. Então a gente sempre tá postando coisas relevantes, assuntos que são tanto de vendas ou até mesmo como você se comportar no LinkedIn. Desenvolvimento pessoal. Exatamente. Isso que é interessante, porque não são coisas criadas só para gerar conteúdo, são casos realmente relevantes que a gente pensa e desenvolve, né? E como que a gente traz. Parabéns, Fê. Legal, Fê, o Alvinho aí também. Sim. Quem deu pontapé foi a Gabi, né? A Gabi também. Que nos ajudou bastante aí nesse processo. Um abraço aí, Gabi. Beijo. E a gente falando aqui então de redes sociais e tal, Fê, como é que você vê a importância da participação eventualmente de podcasts como esse ou de outros podcasts que a gente tem a oportunidade de participar, lives e tal, né? Como é que você vê isso para nossa marca? Assim? Nossa, é muito importante. A gente já viu alguns resultados que o podcast trouxe pra gente de clientes que viram o podcast e entraram em contato ou com o Marcelo ou com os meninos também. Então, assim, é bem legal, até porque a gente traz muito conteúdo rico aqui, né? É uma coisa gratuita que todo mundo tem acesso. E, assim, você pode assistir no ônibus, no trânsito, assim, você consegue assistir, você consegue ter uma transformação ali. Então, a gente teve também, recentemente, a live da Forbes, né, Forbes Live, que o Marcelo participou, e foi muito legal pra gente, como rede social, porque a gente cresceu com seguidores, com inscritos, e também o pessoal comercial conseguiu entrar em contato com muita gente que estava interessada no social selling e nas hard skills, nas soft skills, perdão. Então, assim, a gente vê que é um trabalho que faz a diferença ali para você se mostrar para as pessoas, né? Então, assim, é um outro público. A gente sabe que tem públicos diferentes, que tem muita gente que às vezes acessa o LinkedIn, mas não acessa o YouTube. Que acompanha, né, os nossos conteúdos, mas é muito importante a gente estar com essa constância de conteúdos para mostrar para as pessoas que a gente está aqui, que a gente está vendendo e que a gente quer fazer elas venderem também. Legal, vale apontar também, inclusive, não só a relevância que a gente traz pra gente, mas para os convidados também. Com certeza. Empresas que a gente já convidou e que, de alguma forma, criaram uma ponte com alguém que assistiu o podcast e, a partir disso, conheceu quais eram os benefícios de ter essa empresa e, enfim, partiu para uma contratação, uma parceria. Então, é interessante mencionar isso também. Exato. Vou fazer uma pergunta para o Emerson já, mas só para fechar esse assunto aqui, né, endereçar aqui o assunto do social selling, a importância, assim, às vezes a gente pensa que tem que começar grande, né? Então a gente olha, mas eu tenho 50 inscritos, 100 inscritos. Você nunca sabe qual é o inscrito que está te assistindo. E às vezes é uma pessoa super relevante para você. Mais do que isso, acho que esse tipo de ação que a gente faz, como o podcast, participar de lives ou os posts, como o Vini falou, traz um pouco da nossa marca, da nossa identidade. Então, quando a gente posta sobre um determinado livro, um determinado pensamento, aquilo reflete a identidade da empresa. Isso vale para quem quer contratar a empresa, mas vale também para quem quer trabalhar na empresa. A gente fez uma palestra sobre cultura semana passada, e aí uma das frases que eu coloquei lá assim, se você não entender esse ponto da cultura, ela fala sobre foco no cliente, né? Você não vai fazer sentido você trabalhar nessa empresa. Então, é legal você olhar as redes sociais para que você possa entender qual a mensagem essa pessoa está passando, essa empresa está passando. Mas mais do que isso, a gente entra num ponto que a Fê trouxe, que é o social selling, e eu vou endereçar minha pergunta aqui pro Emerson e depois pro Vini, que é a questão assim, a gente está, por exemplo, você vai num evento, né, um evento qualquer, de lançamento de algum produto, etc e tal. E aí você pode ficar ali no canto assistindo o evento, sentado na sua cadeira, ou você pode circular e buscar se relacionar, encontrar com uma pessoa no coffee break, cumprimenta outra, se apresenta para outra, etc e tal. Ou seja, fazer um famoso networking mais ativamente, né? E a gente, quando faz uma live, ou quando faz um evento como esse, né? Eu posso, por exemplo, saber quem deu like nas postagens, no LinkedIn ou no YouTube, etc e tal. E uma das estratégias é você conseguir mapear quem estão assistindo suas lives. Se você, por exemplo, está conectado com ele ou não. Conta um pouquinho dessa estratégia, Emerson, de social selling, quer dizer, como é que eu posso usar as redes sociais ou o LinkedIn para poder fazer também o trabalho de prospecção e de sustentação da minha prospecção? Sim, muito bom. Na verdade, é até interessante quando a Fernanda estava falando, a gente sabe que é um conceito bem mais explorado do que eu vou falar aqui, mas os 4P do marketing, eles sempre manteram essa estrutura, né? Mas eu lembro de uma vez, quando eu ouvi uma palestra do Philip Kotler, né, o padre do marketing, ele falando sobre um 5º P, que é o P do posicionamento, né? E envolve justamente isso, porque, por exemplo, em um evento no qual nós participamos ali remotamente da Forbes Live, né? Ali a gente conseguiu não somente um certo número de contatos, mas número de contatos
qualificados, de fato, porque eles estão ali interessados naquele posicionamento. Então, estamos falando aqui, no caso de social selling, é um posicionamento. E uma vez que a gente tem essas pessoas que são interessadas nesse conteúdo, a gente sabe que ali existe um posicionamento, tanto da parte da Forbes, tanto da parte da aceleração, e tanto da nossa parte como marketing, né? Marketing e vendas. Então, a partir disso, a gente já consegue entender que a gente consegue, então, pegar esses contatos que já estão interessados no assunto. E essa é uma das coisas que a gente precisa trabalhar bastante quando falamos de customer-centric, né? Realmente a cultura do cliente no centro. Porque a gente não está mais falando sobre serviço ou produto. Estamos falando em como nós estamos vendendo isso. Como o Marcelo ele sempre costuma dizer, ele já até disse no começo, produto por produto, serviço por serviço, todo mundo vai prestar. Então, se você está assistindo aqui a gente, você tem algum produto super diferenciado aí, novo, se prepara porque vai vir algo muito semelhante ao que você oferece. Porém, o que vai diferenciar você de todas as outras pessoas vai ser o seu posicionamento e, em especial, a forma como você vende isso. É por isso que nós, na aceleração de vendas, trabalhamos muito a respeito da inovação, a forma como você se inova em vender um produto, a mesma coisa que a pessoa do seu lado está vendendo, só que você vende de uma forma diferente, porque você tem a cultura de chamar o interesse do seu cliente. E o social selling não é diferente, trazendo para um lado mais realmente profissional, né, do profissional em si, do vendedor em si. A gente pode falar aqui, por exemplo, a maneira como eu me posiciono nas redes sociais, por exemplo, né? Então a gente fala não somente do LinkedIn como uma grande ferramenta para negócios B2B, né? Mas também o próprio Instagram. E é engraçado que quando você começa a trabalhar realmente social selling, chega uma hora que você começa a frequentar certos eventos assim da sua vida, sei lá, você vai para um bar, você vai para uma festa, você vai se você for religioso, você vai para uma igreja, e ali você encontra seus amigos e começa a debater sobre o assunto e de repente, prazer, Emerson, seu consultor de vendas, estou aqui para te ajudar, porque você se posiciona dessa maneira, não somente nas redes sociais, mas para a vida. Você é esse profissional, você é esse vendedor e você tem uma solução para entregar para a sociedade. Então, quando eu penso no social selling, eu penso no posicionamento. Você precisa se posicionar para conseguir esses clientes. Isso aí, muito bom. Trouxe uma coisa bem legal aqui, né? A gente sempre fala que marca é o que você deixa quando você levanta da mesa, né? Então, quando você levanta da mesa, o que as pessoas falarem de você, essa é a marca que você deixou, né? Então, a questão do posicionamento, isso é bem legal. E você, Vini, você tem algum caso de social selling que você estava tentando falar com o cara, não conseguiu, foi no LinkedIn, mapeou, ou achou o cara em algum outro lugar, ou alguma ação, você estava tentando trabalhar o cara e de repente você mandou um podcast e o cara entrou. Tem alguma situação que você lembre nesse aspecto? Eu particularmente amo o LinkedIn. Eu acho que nesse mundo de redes sociais que eu sou 100% ligado, o LinkedIn é uma ferramenta que eu utilizo muito diariamente, assim. E eu vejo o potencial que ele tem, assim, no processo de vendas. E eu acho que o legal dele é justamente essa criação de relação. Então, eu sempre tento, antes de oferecer ou ofertar qualquer coisa, ou antes mesmo de propor uma reunião para apresentar quais os meus serviços daqui da aceleração de vendas, eu adiciono essa pessoa, essa conexão no meu LinkedIn, e a partir disso eu identifico quais são as vontades dela, o que ela acredita, quais são as postagens dela. Eu acho que é interessante isso justamente porque você cria um vínculo, você cria uma relação, e até mesmo num processo de reunião, para você até quebrar aquele gelo, né, durante uma demonstração de uma apresentação comercial, você traz um assunto que você sabe que é relevante para a pessoa, que é interessante para ela, e você já começa numa entonação mais relacional, pessoal. Eu acho que isso é interessante. E até mesmo, assim como o Emerson disse, eu tento diariamente sempre também estar postando coisas no meu LinkedIn sobre mim, sobre meu processo de trabalho, justamente para que as pessoas me conheçam também, para que saibam quem eu sou. Acho que isso é interessante, a gente vê como essa ferramenta traz bastante benefício, tanto no mundo corporativo, quanto até mesmo na criação de colegas, porque, por exemplo, network a gente cria em qualquer lugar. Eu acho que esse é o diferencial de cada vendedor. É quando você está no bar e você consegue sair com 10 conexões no LinkedIn, porque você encontrou alguém que trabalha da mesma área que você, e a partir disso vocês criam uma relação. Eu acho que é uma indicação ou qualquer outra coisa dentro da empresa. Eu acho bem interessante. Muito legal. E você sabe que tem um case de... Logo que a gente... uns 4, 5, talvez 6 anos atrás, a gente usava muito o LinkedIn no processo de prospecção. Usamos até hoje, né? Mas naquela época eu usando o meu LinkedIn. E eu tenho 2 casos interessantes. Um,
eu fui conectar uma pessoa e depois eu acabei comprando dela. Né? Então foi uma venda bumerangue. Fui vender e acabei comprando. E a outra foi um caso bem interessante que a gente conectou o diretor de uma companhia. Ele acabou nos recomendando o gerente de RH dessa companhia. A partir daí a gente fez uma primeira venda lá e foi escalando, etc e tal. Ficamos quase 3 anos nesse processo. E quando a gente chegou para falar para o presidente da companhia de que a gente queria treinar os vendedores dele em social selling, o presidente disse, cara, isso aí não funciona. E a gente falou, cara, mas eu só tô aqui há 2 anos e pouco na época dessa reunião porque a gente acionou pelo LinkedIn. Aí ele falou, então funciona. Chegou. Ele falou, se eu tô pagando a sua nota fiscal todo mês e você chegou aqui, então funciona. Então eu acredito. Então, para ver como é que essas coisas são, às vezes, sutis, mas que tem muito resultado, muito valor, importante sempre ter o cuidado, né, de você entregar valor primeiro, de você gerar valor para a persona. Então, vendedores que estão usando scripts para vender no primeiro contato, eu sou fulano de tal, quer comprar, esse é o jeito errado de usar o social selling. Crie suas conexões, gerem valor, acompanhe o seu potencial lead, dê os likes naquelas postagens que você acredita que fazem sentido. E aí, a partir daí, vai gerar um relacionamento que em algum momento você pode, então, acionar essa pessoa. Bom, então estávamos falando aqui de social selling, e aí eu vou perguntar aqui tanto para o Vini quanto para o Emerson, né? Quais são as dores que vocês mais ouvem dos nossos clientes internas, assim, né? Que eles sentem no dia a dia. Você fala, sou da aceleração de vendas. Aí os caras dizem, putz, nossa, eu tenho essa dor aqui com o meu time, eu tenho essa dor com o meu superior, a minha empresa. Que dores tem bem precisas e focadas? Se pudesse citar 3 que o cara tem no dia a dia dele. Acho que é bem diversificado, na verdade, as dores, mas a que todo mundo tem medo são as metas, né? Atingir as metas. Eu acho que atingir as metas... Então segura aí. Metas, então. Metas. Então vamos lá. Primeira dor que a gente vê são as pessoas incomodadas com não atingimento de metas. Sim. Essa visão é tanto do time de RH quanto do time de vendas. Tanto. Legal. Ambas. Então, metas é uma. O que você poderia dizer, Emerson? Uma outra dor que toda ligação que você liga, o cara, putz, eu tenho essa dor. Sim. A maioria também acaba sendo em engajamento para com a empresa. Aí, empresa a gente engloba, seja a cultura, seja o produto, né? O vendedor, ele às vezes não acaba engajando tanto, aí ele fala, poxa, não consigo vender esse produto e eu não tenho um treinamento sobre ele, seja técnico, né? Ou também numa pegada mais de comportamento mesmo, né? E aí, por conta disso, ele acaba também influenciando nas metas, porque ele não tem esse engajamento, esse aculturamento, né, que a gente chama aqui. Legal. Da empresa. Então, metas, né? Dificuldade de atingimento de metas, engajamento, e esse talvez pode ser uma causa raiz, né? Então, se o vendedor não está engajado com a empresa ou com o produto, acaba não atingindo metas. E você, Vini, tem mais alguma aí que é comum? Tem uma dor aí que todo mundo tem, que a gente sabe, né? Quando fala de time de vendas, etc e tal. Rotatividade? Rotatividade é outra dor, né? Pô, o vendedor... Bom ponto. Vai pensando outra aí, Vini. Rotatividade. Fala aí, Emerson, um pouco sobre essa dor. Sim, a rotatividade é algo bem complexo no mercado, porque a gente sabe, né? A gente fala muito sobre uma equipe de vendas. Eu achei até interessante quando o Vinícius comentou no começo a troca que eu e ele temos. E muitas das vezes os vendedores, eles ficam pensando, né? Poxa, se eu não bater a meta, se eu não engajar na empresa, acho que amanhã vão me chamar para o RH. E se me chamarem para o RH, já sei que vão me dar uma outra folha que eu não vou gostar. Enfim, as pessoas acabam sendo realmente tiradas da empresa, mas não porque ela é incompetente no trabalho dela, ou também porque ela não teve um bom engajamento, mas é porque ela não passou por esse processo no qual ela está numa equipe, que ela passa os seus primeiros 3 meses ali de teste, né, no qual ela realmente vai mostrar a sua performance, né, inclusive é uma forma da qual nós calculamos performance, né, não é semanalmente e nem mensalmente, mas é trimestralmente, a gente consegue ter uma performance do vendedor, e por falta disso, as equipes acabam se desfazendo. Então imagina, você tem 10 vendedores que eles não rendem nos primeiros 3 meses, e aí você fala, eu tenho 5 que estão rendendo e outros 5 que não estão. Você tira esses 5 primeiro e os outros 5 vão ficar meio, eita, peraí, o negócio aqui é sério. Mas aí não tem engajamento. A cultura que se cria, né, a partir disso. A cultura que cria, e eu até adiciono à sua fala, o caso do vendedor, que ele realmente pensa que, bom, já que 5 foram mandados embora e só tem nós 5, então eu tenho que brigar pelo meu lugar. Logo, os 5 não se tornam equipe. Que é uma coisa que eu e o Vinícius, por exemplo, nós temos, somos uma equipe. Então, são metas do time e são metas individuais. E eu entendo que se eu bato a minha meta e eu consigo trazer o Vinícius junto comigo, a gente cresce tanto em desenvolvimento comportamental, de vendas, técnicas, e vem dinheiro no nosso bolso. Fala aí, Vinícius. Eu acho que vale até relembrar o que a gente estava discutindo no início, queira ser um vendedor também, né? Porque às vezes o seu processo de não atingimento de meta e o seu não engajamento tá muito ligado a isso, porque você tá aqui
por estar. Não porque você quer ou se você quer se desenvolver como vendedor. Então... E não é literalmente uma competição que a gente vai, né? Eu tenho que superar o Vinícius tem que superar eu. A gente vai trocando. Depende da isso. Eu acho que empresa, a competição, ela pode existir de forma saudável, numa competição que eu traga ele comigo, assim. Exato. Por exemplo, a competição que a gente tem diariamente, tipo, agendei, vamos agendar também, essa competição saudável. Eu acho que quando você não quer atropelar e quando você entende que a meta é geral, é do time e não individual, claro, tem a meta individual também, todo mundo quer atingir, mas quando você entende que tem a meta do time e vocês trabalham por isso, eu acho que vocês vão ter nessa troca e vai desenvolvendo isso. Sim. E, consequentemente, você vai engajando o seu time e atingimento de meta. É muito interessante porque é um organograma que tá tudo conectado. É tudo ali. Tipo, não tem como você desenvolver uma área ou desenvolver algo sem você não conseguir atingir de todas, de ponta a ponta. Tudo Sim. tá muito ligado ali. Isso que é interessante. Então, eu acho que eu diria metas, engajamento. Eu acho que um ponto que eu adicionaria também é que eles, possivelmente, os líderes sabem que eles precisam, mas eles não sabem como aplicar dentro da empresa. E a gente tem esse entendimento de cenário do que já está sendo aplicado lá, do que já está funcionando ou não funcionando, e a gente implementa isso de forma que vai ser absorvido 100% e de qual a melhor forma que eles podem absorver. Seja no treinamento remoto, seja no treinamento presencial, a gente identifica isso. Eu acho que isso é interessante porque a gente também cria metodologias e estratégias para aplicar para cada time. Eu acho que falta isso nas empresas. Elas sabem que elas precisam, mas elas não conseguem identificar qual é o melhor formato de como eles podem aplicar dentro das empresas. Legal, vou passar para a Fê aqui já, mas antes só vou então recapitular. Acho que atingimento de metas é uma dor que a gente sempre ouve, né? Todo mundo a gente fala, tá dentro da meta? Todo mundo fala, tá mais ou menos, tá, né? Rotatividade do time de vendas. A questão do engajamento, acho que foi muito preciso, assim, talvez a causa raiz de tudo isso é falta de engajamento, né? Diria aqui talvez que treinamento e desenvolvimento, né? Eu acho que muitos dos nossos potenciais clientes, eles nos trazem a questão de, mas o vendedor não quer mudar, o vendedor não quer se transformar. E aí eu deixo a pergunta, você quer transformar a sua empresa? Você tem feito algo diferente para o seu vendedor? Ou você só pensa na relação de remuneração? Meta atingida e não atingida. O que você tem feito de mudança de comportamento da sua empresa para com o time de vendas para que ele mude o comportamento? Tem uma teoria, né, um conceito que fala de imagem contra imagem. Quer dizer, se eu trato o vendedor, o cara turrão, o cara que não aprende nunca, o cara que está cansado, o cara que só reclama, esse cara vai se portar dessa maneira. Se eu entrego para ele treinamento, desenvolvimento, ações de engajamento, de ouvir o vendedor, de entender o que o vendedor quer, o que ele precisa para vender mais e melhor, de repente eu dando um passo do lado de cá, pode ser que ele dê um passo do lado de lá. E é isso que a gente tem em vários clientes nossos. A gente começa um processo de transformação, às vezes de 8 semanas, 12 semanas, e nas primeiras reuniões é meio duro. Quando chega ali na quinta, sexta reunião, os caras estão colados no treinamento, estão engajados, estão participando, mas isso passa por uma decisão lá de trás. Eu ouvi uma frase até essa semana que ele fala assim, né? Se eu plantar um pé de eu vou colher talvez. Então, se eu fizer isso pelo meu vendedor, talvez ele mude. Se eu fizer isso, realmente, se você não ficar achando que tem que tentar alguma coisa e não tentar, ele de fato não vai responder. Mas o que eu queria trazer para a Fê nos ajudar aqui, assim, uma das dores que a gente ouve também é a questão do autodesenvolvimento ou do desenvolvimento do vendedor. Quer dizer, o vendedor que para de se aprimorar. É comum a gente perguntar para o vendedor, qual foi a última vez que você fez um curso? Se a empresa não tem a cultura de treinar, um treinamento, né? E aí vale separar treinamento e eu passar conhecimento para esse cara. Desenvolvimento é eu colocar esse cara numa situação desconfortável que ele vai se desenvolver. Então é diferente, treinamento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Que tipo de dor, Fê, a gente consegue resolver, por exemplo, no nosso Instagram? A gente publica conteúdos e que tipo de dores o vendedor pode ter lá, que ele vai sentir suas dores, pelo menos aliviadas? Sanadas, né? Sanadas. Eu acho que um ponto que você tocou, Marcelo, é que, assim, acho que nem só para o vendedor, mas para todas as pessoas, é o lifelong learning, né? Que a gente está escutando cada vez mais. É muito importante a gente estar em constante... Aprendizado, né? Buscando atualizações, conhecimentos. Então, assim, a gente tem um Instagram que publica diariamente conteúdos gratuitos e que vão sanar esse desenvolvimento pessoal da pessoa ali. Pode não sanar totalmente, mas grande parte ali a gente vai trazer alguma coisa. Então, às vezes a gente traz, seja um livro ou um filme, ou talvez até uma dica, né?
essa semana... vai sair uma semana depois, mas a gente tá trazendo sobre personal branding, que é uma coisa que a gente precisa muito ter, todos nós, assim, e não só no nosso ambiente de trabalho, mas ambiente pessoal também, como a gente se porta, porque o tempo todo a gente tá se comunicando, seja comunicação verbal ou não verbal. Então, assim, a gente tem vários conteúdos gratuitos, seja no YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, para trazer conhecimentos para o desenvolvimento pessoal e para a pessoa ali transformar de alguma forma. Então, é muito importante a gente sempre estar buscando essas redes, né, conteúdos e filmes, coisas que tragam alguma coisa para a gente se desenvolver como pessoa e como profissional, porque eu acredito que as duas coisas andam lado a lado, né? Então, se eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa profissional. Então, a gente sempre tem que estar buscando esses aprendizados para a gente nunca cair no passado, né? E ficar lá enferrujado. A gente tem que estar sempre em constante evolução. Muito bom, Fê. Agora vamos mudar um pouquinho a pauta aqui pra gente abrir nossa cozinha. Então, o cara vai ver se na geladeira tem requeijão vencido, se tem manteiga velha e tudo mais. Vamos falar um pouco da nossa operação do dia a dia aqui. E aí a Fê pode dar as contribuições também, o Emerson, o Vini. Mas a gente tem um processo de gestão à vista, né? Então, nosso processo de vendas, nosso funil de vendas está colado na parede, de maneira que os gatilhos estão lá, qualquer um que tiver dúvida, levanta, olha, nessa etapa que a gente está ou nessa etapa, né? E eu queria perguntar para o Vini aqui, qual que é a importância de ter uma gestão à vista, né? Recentemente a gente remodelou, estamos com quadros, TVs, dashboards e tudo mais, para a gente poder ter um controle de gestão à vista. Como é que você vê a importância disso no dia a dia, Vini? Cara, eu acho que é na criação de rotinas. Não dá pra você querer gerenciar 300 cards se você não vai ter uma administração daquilo. Então, justamente o que a gente estava discutindo de algumas semanas pra cá é que você deixar o seu pipe ou o seu CRM naquela situação, tipo, desorganizada, assim, isso só vai atrapalhar mais o seu fluxo de trabalho. E quando você realmente organiza, você deixa ele bem alinhado, visualmente você fica mais tranquilo para você observar. E você, mas como é que você vê a questão da gestão à vista, né? Tem que toda hora olhar o número. Dá mais desespero ou dá mais conforto? Depende da forma como você vê, né? Depende de como é que tá também, né? Se estiver organizado, dá mais conforto, né? Se estiver bagunçado... Sim, mas quando você vê organizado, a gente já tá com certo orgulho, né? Porque tá muito bem organizado. Mas a gente sabe que também que além da organização... Tô falando aqui é Casa de Ferreira e Espeto de Ferro. Time exatamente. Bom. Além da organização, a gente sabe que essa organização, ela serve nada mais nada menos do que pra gente encontrar as coisas, né? Então, se você não sabe onde tá como a gente falou aqui da geladeira, né? Você não sabe onde está o requeijão, não sabe onde está a manteiga, como é que você vai fazer o seu pão, seu pão na chapa, né? E tudo mais. Então, você precisa encontrar as peças. E uma vez que você encontra essas peças, e aqui nós estamos falando de números de ligação, números de cold mail, cold call, né? Que é a ligação que eu falei, WhatsApp, como que a gente está conseguindo entrar em contato com os nossos clientes e essas métricas, a gente nunca vai ter realmente uma gestão de produtividade. Então, uma coisa é organização, outra coisa é produtividade, e a gente fala também sobre o potencial dessas coisas, né? Então, o legal da gestão à vista é isso, é que a gente sabe que se a gente está trabalhando, os números vão aparecer, e uma vez que eles estão organizados, a gente sabe o que a gente está fazendo, para onde que a gente está indo, né? Eu achei até interessante, só comentando um caso, já que a gente está falando de casa, né? A gente estava comentando, por exemplo, como que a gente conseguiria encontrar um equilíbrio, né? Entre o número de ligações e o número de agendamentos. Então, significa que você está ligando 100, 200, 300 vezes, seja para 300 leads diferentes, por exemplo. Será que está sendo efetivo essas ligações? Quantas dessas ligações você está gastando mais tempo, entendendo de que esse mais tempo é um rapport, é uma conexão com esse cliente, né? Então, a gente consegue encontrar um número que, sei lá, se em 70 ligações você consegue 2 agendamentos, vamos tentar fazer um pouquinho mais de ligações. Quem sabe sai um terceiro, um quarto agendamento? Quanto mais, melhor, né? É melhor sobrar do que faltar, a gente costuma dizer, né, Fernanda? Então, ou às vezes, poxa, a pessoa ali, ela fez 50 ligações, mas ela conseguiu mais agendamentos. Então, significa que a gente tem que ter uma atenção a mais no card, uma atenção a mais para quem nós estamos ligando, se estamos falando com a autoridade, né, falando do Bunch aqui, né, precisamente, ou seja, qual é o método que a gente utiliza? O legal da gestão à vista é isso, é que você, além individualmente como vendedor, você consegue ter isso, como equipe, a gente consegue traçar uma estratégia, né, para poder realmente acessar esse número de
conversões. Legal. E entender também que o CRM nada mais é do que um braço de apoio durante seu processo de vendas, né? Não ver ele como, ai meu Deus, eu vou ter que preencher o CRM. Cara, preenche o CRM, porque é justamente o que você apontou sobre estudar o card, porque às vezes você está fazendo 70 ligações aleatórias, sendo que se você deixasse seu CRM bem organizado, você identificasse o card, você entrasse lá e estudasse para ver quando foi o último contato, qual foi o último método de abordagem, como foi essa última conversa, aí sim você vai ter uma assertividade maior durante a ligação. Porque você vai trazer para ele uma relevância, porque ele vai saber que você estudou realmente o card, que você não tá ligando aleatório. Imagina, uma situação onde você não anotou no seu CRM, que você ligou na semana passada para esse card, e ele falou, olha, não estou no momento certo de compra. Aí você não anotou isso no seu CRM, na próxima semana você vai ligar novamente para ele, esse cara vai falar, poxa, sério, em uma semana? Exatamente, você vai saturar o seu card. Então, e fora as outras, fora tudo que o CRM traz também de benefícios pra gente, né? Não é somente esse, né? Todas as outras questões. E falando um pouco de gestão à vista, Fê, a gente também implantou lá no marketing gestão à vista, né? Um cronograma bonito que a gente fez lá. O que muda, assim, quando você olha visualmente, tem a gestão, os próximos passos, eventos, enfim? Nossa, muda muita coisa. E é igual o Emerson falou, é bom individualmente, mas para a equipe também. Então, eu e o Alvinho, a gente fez um cronograma ali, a gente gastou tempo. E é importante a gente frisar que, às vezes, vai gastar um tempo hoje, mas amanhã vai te ajudar tanto que vai te otimizar o seu tempo. Você vai ter muito mais controle das suas tarefas. Então, a gente fez um cronograma de agora, de setembro, até o final do ano, até dezembro, com todos os nossos projetos. E isso facilitou muito, porque a gente, do marketing, a gente já tem o costume de toda semana a gente tem uma reunião semanal. Então, a gente vai discutir o que vai ser feito nessa semana, quais são as nossas perspectivas, quais são os problemas que a gente precisa sanar caso aconteça alguma coisa e as nossas soluções para aqueles problemas. Então, esse cronograma trouxe muito mais controle pra gente, otimizou nosso tempo, porque às vezes chega no final do dia a gente fala, nossa, já fiz isso, isso, isso e isso. Então, assim, é muito, muito mais fácil para nós termos controle das nossas atividades e também para outra pessoa que tá chegando. Então, às vezes, não sei, às vezes o Vini quer saber como que tá o andamento dos projetos de marketing. É só ele entrar ali que ele vai ver tudo que a gente tá fazendo, quando foi feito, quem é o responsável, quando precisa ser entregue. Então, assim, tem muito mais controle. E a gente também tem um quadro branco ali do lado da mesa do marketing que a gente também anota todas as coisas que a gente precisa fazer, além desse cronograma. Então, a gente tem muito visual ali, o que a gente precisa fazer durante a semana, durante o mês, para ter mais esse controle e otimizar e assim a gente alcançar os nossos resultados que a gente deseja. Você falou algo bem interessante, Fê, sobre quando eu querer saber em que momento que o marketing está. E, novamente, a importância do CRM bem preenchido, porque não necessariamente eu vou estar com o mesmo card a todo momento, a minha vida inteira. Exato. Então, quando um novo vendedor for acessar o meu card, ele vai identificar aquele momento, ele vai poder observar com todas as informações que já foram colocadas lá. Então, por isso a importância de ter o Pipe Drive preenchido, o CRM que é atualizado e todas as outras coisas. E esse é um branding que o vendedor deixa, né? Exatamente. Pipe arrumado. Talvez esse seja uma das dores dos clientes. Com certeza. O CRM. Agora sim, o Vini estava aguardando aqui. Meus vendedores não preenchem o CRM. Não utiliza o CRM. A empresa pagando Salesforce e não tá utilizando. Legal. E aí, então, tudo isso que a gente está trazendo aqui, gente, se vocês estão nos assistindo, assim, são dia a dias e rotinas que são importantes. Então, a gente fala, por exemplo, de CRM, já é o mundo. Quando a gente fala de gestão à vista, a importância da gestão, né, como o próprio nome de gestão à vista, questão muito ligada a processo. A gente visitou um cliente certa vez que ele tinha uma fábrica um cliente, uma multinacional, uma fábrica toda organizada, gestão à vista na fábrica, controle de estoque, negócio lindo. Na área de vendas não tinha nada. Então isso tudo que a gente está trazendo, né, as rotinas de reunião, a questão dos processos, de treinamento, desenvolvimento, já é aplicado muitas vezes em várias áreas da companhia, mas a área de vendas chega àquela seguinte frase, nosso produto é bom e é só vender. Então percebam que a gente está aqui há alguns minutos já falando de várias coisas de vender. Quando a gente fala de social selling, a gente podia passar aqui 8 horas falando. Personal branding, mais 8 horas falando. CRM, processo de venda, gestão à vista, KPIs, indicadores, enfim. Tudo isso é o só vender. E aí é o que a gente tem feito nesses últimos 13 anos, decodificado cada um desses aspectos, né? E para continuar aqui no nosso processo da operação do dia a dia, como é que funciona a nossa cozinha, né? Eu queria perguntar para vocês assim, qual a importância de ter as metas diárias, né? Alguns vendedores falam, o cara vai ficar me controlando, etc e tal, mas qual que é a importância de ter as metas diárias para se ter uma constância e ter um resultado no final do mês?
Acho que tanto na vida pessoal quanto profissional a importância de ter metas para que a gente possa realmente colocá-las em prática, né? E eu vejo metas, eu gosto de dividir minhas metas diárias e semanalmente, justamente porque quando a gente vê aquele número da meta mensal, às vezes está muito inalcançável. Só que a gente dá conta. O processo é de como a gente vai gerenciar isso. Então, por isso que eu gosto de sempre... Cara, hoje no meu dia eu tenho tanto X para atingir na minha meta, ou se nesse dia eu for ainda eu ultrapassar minha meta, poxa, que bom, amanhã eu já posso dedicar o meu esforço para outra tarefa que eu tenha. Então, quando você cria essas metas, quando você cria essa rotina, eu acho que traz a importância do que seu trabalho está realmente sendo efetivo, né? Então, e claro que, pensando novamente numa meta mensal, a cada dia que você for chegando mais próximo da sua meta, ela tá mais alcançável. Então, quando você começa a deixar para se preocupar no final do mês na sua meta, aí realmente fica bem difícil a situação, né? Não tem muito que... Não tem um CR bem preenchido que vai te ajudar. Não faz E você, milagre. mas qual que é a importância do acompanhamento diário, né? Eu vou emendar uma outra pergunta aqui já, que a gente aqui, como eu disse, Casa de Ferreiro Espeto de Ferro, o nosso time de consultoria faz uma auditoria diária com o time de vendas. No começo, meio desconfortável, mas depois todo mundo vai entendendo aquela história de não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E isso ajuda na constância. O que foi muito legal com a gente aqui, né? Que a gente a gente tem um time de consultoria aqui em Planos Projetos que acabou fazendo esse cross de inteligência, o que faz, inclusive, com que a empresa fique muito mais alinhada com seus objetivos. Então, Emerson, na sua visão, qual a importância de ter meta diária? E aí o segundo aspecto, a importância, né, da auditoria diária, né? Mais dói ou é melhor? É melhor. Dói um pouquinho, mas é melhor. Acho que costuma dizer que os nossos consultores aqui, eles são os cops. Os cops. Já Bad chegam, cop. Só tem bad liga, cop. Já chega assim com distintivo, e eles têm distintivo, né? Já tá na hora. O pessoal achou que ia fugir aqui por causa da gravação do podcast, mas já tem. Rapaz, tava até enrolando aqui. Então, justamente porque eles têm esse distintivo, né? Eles têm essa autoridade, porque eles fazem isso nos clientes que nós atuamos, e eles têm toda a expertise para poder nos auxiliar nisso. Isso dá, para nós, dá aceleração de vendas mais segurança, porque, afinal de contas, é o serviço deles que nós estamos vendendo, né? E passa também para nós a noção de realmente o processo do que a gente comentou aqui desde o começo, de vendas e do funil, da máquina de vendas, gatilhos de passagem, são coisas que a gente vai fixando. E chega uma hora que eles chegam lá e falam, Emerson, tá tudo certinho, Vinícius, tá tudo certinho? Aí a gente se sente feliz, né, alegre. E falando sobre metas também envolve muito isso, além do que o Vinícius falou, eu gosto de pensar no significado da palavra meta, né? Que significa transformar, né? É o grego, né? O grego de transformar significa isso. Então, quando nós alcançamos a nossa meta, o interessante as pessoas elas sempre querem ver antes da meta, né? Mas quando nós alcançamos a meta, que Emerson que eu serei quando eu alcançar a meta? Que Marcelo será quando ele alcançar a meta? Então, a gente sabe que a gente sempre se transforma, né, no decorrer do trajeto, como vendedor a gente vai se desenvolvendo e desempenhando melhor, mas a gente precisa, eu instigo aqui os vendedores, né, a observarem a meta por esse lado, não como um teto inalcançável, um céu muito longe, poder ver dessa maneira, meta dividida diariamente, entender que essa constância te guia para a meta, mas entender que quando você olhar para trás, você vai ter um orgulho, você vai ter uma satisfação em dizer, poxa, eu realmente mudei e a meta ela não tá tão longe assim, né? Ela tá muito mais perto do que a gente imagina. E como bom vendedor, vale até apontar que meta alcançada é dinheiro no bolso também, né? Então, acho que além do Essa processo é a grande transformação. além da transformação pessoal que você tem profissional, tem o benefício ainda no final do mês. Sim. Legal. E aí, ainda nesse processo, né? Então, são várias camadas que a gente está ultrapassando aqui, né? Ainda nesse processo de operacional, de coisas, de rotinas, né? A gente tem uma reunião de one-on-one, semanal, né? Em que a gente acaba, eu como líder do time, acabo sentando com o Emerson, com a Micaele, com o Vini, etc e tal. E qual a importância dessa reunião, de ter um tete-a-tete, de poder conversar um pouco sobre outros aspectos, que não só aqueles quantitativos do negócio, né? Como é que vocês veem isso e qual que é a importância de se ter isso na empresa, no dia a dia? Eu vejo como algo excelente, assim, né? Principalmente porque a gente está passando numa fase, assim, onde sejam as grandes startups que estão começando, ou também as empresas que têm um caminho mais longo, mais tradicional, né? Inclusive,
é uma das coisas, é um dos quase musts, né, nas vagas de LinkedIn, é a pessoa ter visão de dono, né? É uma das coisas que está sendo muito dita ultimamente nas redes sociais. E às vezes o vendedor, falando do vendedor propriamente, mas a gente sabe qualquer outra área, né, de marketing, qualquer outra área dentro de uma empresa, a gente sabe que é assim. É difícil, às vezes, você ter esse acesso, né? Essa visão de, olha, a empresa está caminhando desse lado e as minhas expectativas como CEO, como seu gerente na área que eu estou aqui, são com que você se desempenhe dessa maneira, se desdobre dessa maneira. E às vezes a gente não tem eu até falo com o Marcelo, né? O outro lado do rio, né? A gente não tem essa visão, né? E quando a gente lida com alguém que está mais próximo da gente dizendo, olha, eu preciso com que você caminhe aqui, porque se você caminhar aqui a gente vai alcançar tal resultado, tal propósito, a gente consegue desempenhar melhor nisso. E o one-on-one, ele é interessante porque não é comparando você com outra pessoa, é comparando você com você mesmo, né? A gente além dessas reuniões, a gente também tem nossas reuniões sobre desenvolvimento organizacional aqui dentro, né? O nosso lindo Everest, no qual a gente sempre escala dia após dia os nossos valores, e um dos valores que foi discutido bastante foi o valor da excelência, né? Excelência é você dar o máximo daquilo que você pode, dentro das suas condições e dentro do seu alcance. A gente costuma falar de excelência querendo se comparar ao outro, né? Querendo ser mais excelente do que o outro. Mas você precisa ser excelente dentro das suas condições, dentro da sua capacidade de falar, da sua capacidade de ouvir, da sua capacidade de se pensar. Será que você, como vendedor, está utilizando toda a sua capacidade de ouvir dentro da sua área de vendas? Você está se comunicando, mas da melhor forma possível, né? Eu até achei engraçado quando eu e o Marcelo, a gente visitou uma das empresas que nós estamos prestando nossa consultoria, né? E o cara falou lá, né? Aqui a gente, como vendedor, a gente tem que tomar cuidado, cara, porque nas palestras que a gente ministra aqui, a gente tá usando muito, muito inglês, muito termo em inglês. E a gente pensa que a gente tá mandando horrores aqui, né? Tá falando business unit, social selling, tá falando de KPI e todos os verbos, né? E a gente pensa, poxa, eu tô falando super bem, mas será que o seu interlocutor, ele está entendendo o que você tá falando? Então, o bacana da comunicação é isso, né? Você se desenvolver nesse aspecto dessa forma, e o one-on-one, ele passa muito disso, né? Seja nas vendas, seja no marketing, seja em qualquer setor, é interessante ter isso e a gente incentiva isso para os nossos ouvintes, né? Legal. E, Vini, passando para você a bola, para você responder rapidamente do one-on-one, mas depois a gente falou aqui, né, de ter as metas diárias, ter gestão à vista, ter as reuniões de auditoria diária, ter as reuniões de one-on-one semanal e ter a reunião semanal de vendas, de estratégia de vendas, né? Então eu queria que você falasse da importância do one-on-one e depois falasse da importância da reunião semanal de vendas para discutir estratégias de vendas. Eu acho que o melhor benefício da one-on-one é justamente a troca que a gente tem, né? A oportunidade que a gente tem de poder conversar e ter essa troca. Eu acho que é fundamental, principalmente porque a gente vê muitas empresas hoje que tem essa troca durante as equipes, mas ela não dá aquela oportunidade do analista, por exemplo, conversar com o CEO. E quando você dá essa oportunidade, você cria essa ponte, você, além de dar como inspiração, você mostra que estamos todos ali pro mesmo porquê. Então, eu acho que isso é interessante justamente porque aqui a gente tem essa liberdade de, cara, a porta sempre aberta, você pode me parar a qualquer momento para você conversar comigo, uma oportunidade de desenvolvimento, uma conversa, uma indicação, até mesmo uma sugestão do que você queira para sua vida, pessoal, profissional. Acho que essa é a importância justamente porque ter essa troca diária e ter essa troca semanalmente demonstra muito da empresa preocupada com como está o meu funcionário e justamente além das questões técnicas, sabe? Questões comportamentais, seja, cara, identifiquei essa skill aqui muito boa em você, vamos melhorar isso, vamos desenvolver ainda mais, tem esse gapzinho, vamos dar uma melhorada. Então, acho que isso é uma oportunidade de troca. E as reuniões de estratégias é justamente para a gente identificar justamente quais foram, o que me fez alcançar a minha meta, a gente ter essa troca com o time. Não necessariamente o time vai estar sempre batendo a meta, um pode ser que bata, outro não. E a gente entendeu o porquê que o fulano conseguiu e repassar isso para os outros vendedores também. Ou, cara, o que a gente fez que a gente não conseguiu alcançar? Então, vamos criar essa oportunidade, vamos identificar o que fulano fez para conseguir e ter essa troca, assim, olha, usei dessa estratégia, vamos compartilhar. E eu acho que isso é importante justamente porque justamente a troca. Acho que é num processo, assim, fundamental para todas as equipes. Eu acho que ter isso é importante justamente para desenvolvimento e porque
identificar por que o fulano conseguiu, enfim, acho que essa é a importância de ter essas reuniões, estratégias. E eu acho que é uma forma de reconhecimento também ali, né, do colaborador, porque às vezes a pessoa precisa de um feedback para conseguir bater as metas dela, né? Então, às vezes ela fala, poxa, eu tô me doando aqui e ninguém me reconhece. Então, ter esse contato, ter esse momento de troca é muito importante para a pessoa também. Sim. Muito bom, gente. Estamos chegando aqui na nossa reta final do nosso podcast. Lembrando para vocês, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, dê o like, acione o sininho e conecte-nos em todas as redes aí. Queria passar aqui agora a palavra final, vou começar aqui pela Fê. Fê, como é que então foi essa participação nesse podcast? O primeiro de muitos, a Fê, a primeira participação dela aqui, acho que do Emerson também, né? O Vini já é... O Vini já é a segunda. Figurinha carimbada já, né? Como é que foi para você participar e o que você poderia consolidar um pouco dessa importância da gente estar sempre alinhado com marketing, vendas e tendo essas rotinas de performance diariamente? Aí eu fui pega de surpresa, confesso. Mas, assim, achei muito legal essa troca. Acho que aqui é um ambiente muito dinâmico. Eu não digo nem aqui no podcast, mas na empresa mesmo. É igual o Vini falou, tá sempre de portas abertas pra gente trocar. E dar palco e ligar o microfone pra gente falar é muito importante. Porque por mais assim que a gente não tenha tanta autoridade em algum assunto, escutar a nossa opinião é muito importante. Então eu agradeço demais o convite, foi muito bom estar aqui com vocês. E continuar assim, acho que a gente aqui é uma equipe que trabalha super bem. A gente tenta sempre se comunicar das melhores formas, seja com reunião, ou então assim, Vini, Emerson, vem aqui ajudar. Então, continuar com esse alinhamento, acho que faz a diferença no resultado final. Então, é isso, eu agradeço muito a participação, foi ótima. Muito bom. E aí, Emerson, como é que foi estrear no podcast? Experiência da hora, muito boa. Na verdade, essa troca, né, como o Vinícius mesmo disse, é importante. Reconhecimento, poder falar um pouco do que a gente faz e saber de que a gente precisa sempre aprender mais, né? Esse desenvolvimento, o lifelong learning, como a Fernanda mesmo disse, ele é necessário para qualquer profissional e ainda mais em vendas, né? Então, agradeço a oportunidade. Muito bom. E aí, o Vini aqui já Dessa vez segunda não, participação. Tá nervoso, eu acho. Da próxima pode pedir música. Não, da próxima próximo na cadeira do Marcelo. Próximo podcast, o time vai fazer sozinho já. Aí o Alvin vai sentar aqui, hein, Alvin? O Alvin, nosso produtor, tá lá atrás. The next host. O próximo a gente vai pilotar as picapes aí, vocês que vão ser os protagonistas. É sempre muito bom estar aqui. Eu acho que a gente sempre tá... semanalmente a gente vê diversos convidados, a gente vê a relevância que cada convidado tem, então a gente enxerga como alguém relevante também. Eu acho que esse é o que a aceleração faz com a gente. Trazer essa relevância para cada colaborador e certamente isso vai engajar ainda mais o time. A gente vai estar saindo daqui, vai estar conversando sobre, a gente vai comemorar, vai ver como vai ser um show. E só resultados positivos. Vai impactar positivamente. Muito bom, gente. Então é isso. Então sigam-nos nos nossos canais aí. Agradecer aqui a Fer, o Emerson, o Vini por poder participar. E pra gente, como a gente diz, é sempre uma alegria poder ver as pessoas progredindo, prosperando. E a gente faz essa lição dentro de casa. Assim também é Casa de Ferreiro, Espeto de Ferro. Quando a gente fala de desenvolvimento, de protagonistas do progresso, aqui tá parte do nosso time. Vocês conheceram já parte do nosso time também no outro podcast de consultoria e esperamos ter mais novas oportunidades aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Sejam novamente, então, muito bem-vindos aqui no nosso canal e se vocês quiserem falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho sobre vendas, vai ser um prazer enorme a gente poder, então, falar sobre esse tema. E se você quiser participar do nosso podcast, mande uma mensagem aqui que o nosso time vai estar atento para o seu post, para a sua mensagem. Tá joia? Muito obrigado, então. E por último, vendas, vendas, vendas! Uou!